Vamos agora fazer uma aplicação da estatística de Maxwell-Boltzmann ou da distribuição de Maxwell-Boltzmann para prever quantas partículas que nós estamos chamando de DN estão entre uma certa altura h da atmosfera terrestre e h mais dz, de forma que se essa altura aqui for a altura h da atmosfera terrestre, ou a altura a partir do solo, a Terra aqui será considerada plana, é uma aproximação, de forma que se h for a altura até a superfície terrestre, o que nós estamos aqui nos perguntando é qual é o número de partículas, que pode ser moléculas, por exemplo, mas pode ser qualquer tipo de partícula. Qual é, portanto, a distribuição em função da altura, né, do número de partículas na atmosfera terrestre? O nosso problema, portanto, é esse. É o de determinar esse número, dN de Z, como função também da temperatura, né? E, de acordo com a estatística de Boltzmann, nós vamos escrever esta expressão como sendo igual a 1 sobre E elevado a alfa, vezes E elevado a menos, aqui eu vou colocar a energia potencial das partículas em função de Z dividido por kT. E aqui, dZ. Ora, eu poderia ter começado com a distribuição de Maxwell-Boltzmann a mais geral possível, envolvendo a energia cinética, mas como não estou interessado na energia cinética, eu posso somar sobre as energias cinéticas, posso somar sobre dx, dy, que é constante, e vou acabar chegando a uma expressão como essa. Mas eu posso, pura e simplesmente, começar a partir desta expressão aqui. Ora, quem é a energia potencial como função de Z? De novo, aqui nós vamos fazer uma aproximação. E essa aproximação é aquela usual, onde a gente considera a aceleração da gravidade como sendo constante. Ora, admitindo isto, então, essa energia potencial se escreve como sendo dado por m vezes g vezes z. Ora, o nosso referencial é colocado de tal forma que os eixos x e y coincidam com uma superfície terrestre e o eixo z é um eixo perpendicular à superfície terrestre apontado para cima, de forma que z igual a zero corresponde à superfície terrestre. Ora, é claro que é fácil ver, né, que a partir daqui a força, né, é uma força que só tem a componente z,
E essa força é igual a menos du dz, mas só depende de z, então pode ser a derivada apenas. Né? Eu posso simplesmente tomar aqui menos du dz e qual o resultado? A força é igual a menos m vezes g. Ou seja, sobre essas partículas aqui agem uma força, então, gravitacional, né? Onde essa força gravitacional, né? Ela aponta para baixo e o valor dela é menos m vezes g. Aqui estamos admitindo que essa força gravitacional seja constante. É claro que isso vale para valores de z relativamente grandes sobre a superfície terrestre. Ora, isso posto, né, nós temos a seguinte situação. dn, portanto, né, dn de z dt, ou melhor, dn de z e t é igual a e elevado a menos m vezes g vezes z dividido por kt, dividido por kt, dz. E agora eu coloco aqui 1 sobre e elevado a alfa. Em primeiro lugar, o que nós estamos obtendo a partir desta expressão? É que, em primeiro lugar, essa aqui é uma função exponencial, e essa função exponencial, ela decresce com a altura, né? De forma que ela atinge o valor máximo em z igual a zero. Aqui estamos, então, escrevendo dn, né? dz, seria até melhor assim, né? O máximo dessa função acontece para, claro que eu estou considerando sempre z positivo, o máximo dessa função acontece em z igual a zero e decresce exponencialmente. Ora, é exatamente isso que a gente observa, né? Na atmosfera, as partículas estão concentradas muito mais próximas da superfície terrestre. E essa distribuição vai se tornando cada vez menos intensa à medida em que vamos aumentando a altitude considerada, a altura a partir da superfície terrestre. De forma que, de acordo com esta previsão aqui, nós teríamos, à medida que vamos aumentando a altura, um número cada vez menor de partículas na superfície terrestre. Ora, essas partículas podem ser moléculas, por exemplo, de nitrogênio, de oxigênio e assim por diante, né? M aqui é a massa da partícula, ou das partículas. De forma que, se eu estiver pensando na distribuição da molécula de hidrogênio ou da molécula de nitrogênio, eu considero aqui essa massa como sendo a massa da molécula considerada. O fato é que temos aqui uma primeira previsão e que encontra respaldo experimental, né? Ou seja, as partículas se concentram preferencialmente em pontos mais próximos da superfície terrestre. E essa distribuição vai decrescendo exponencialmente com a altura. Esta é a previsão, né, da distribuição de Maxwell-Boltzmann. É claro que aqui temos um primeiro problema, que é esse
de determinar 1 sobre e elevado a alfa, porque para z igual a 0, né? Para z igual a 0, dn dz para z igual a 0 é igual a 1 sobre e elevado a alfa. Então, para eu determinar esse fator aqui na frente, que para temperatura constante é um fator constante, né? Eu preciso escrever esse fator em função do número total de partículas, né? Esse número, agora, é o número total de partículas na atmosfera terrestre, né? Ora, esse número é n, né? N é o número total, de acordo com o que temos aqui, é igual a 1 sobre e elevado a alfa, vezes, agora eu vou fazer essa integral aqui de 0, né, porque z vai variar de 0 até infinito, mais infinito. Então, 0 até infinito, né, de e elevado, vamos chamar de beta, essa constante aqui, menos, vamos chamar tudo isso aqui de beta, vezes dz, beta vezes z, de forma que aqui eu tenho beta vezes z, e eu estou definindo beta como sendo a grandeza. M vezes G dividido por KT. Então, é só para simplificar as expressões, né? Ora, qual é o valor dessa integral aqui? Primeiramente, vamos então fazer essa integral, né? E a integral de e elevado a menos beta z dz é igual a e elevado a menos beta z dividido por menos beta. Essa é a função primitiva, né? Ou seja, se eu derivar esta função com respeito a z, eu vou obter esta função, e elevado a menos beta z. Ora, essa integral aqui é uma integral definida entre os valores 0 e infinito. Consequentemente, eu vou calcular isto aqui entre 0 e infinito. Isto é igual a menos 1 sobre beta, que é aquela função ali, menos 1 sobre beta, que está aqui, vezes e elevado a menos beta vezes infinito, menos e elevado a 0, e, portanto, como este valor aqui é igual a 0, e como e elevado a 0 é igual a 1, o resultado é que essa integral é igual a 1 sobre beta apenas. 1 sobre beta. Então, eu efetuei esta integral e agora eu trago o resultado para cá. Ou seja, n é igual a 1 sobre beta vezes e elevado a alfa. A conclusão, portanto, é que daqui eu consigo expressar e elevado a alfa, que está aqui, é um fator na frente dessa expressão. Eu concluo, portanto, que e elevado a alfa é igual a 1 sobre n vezes beta, mas
a rigor, o que eu preciso aqui é 1 sobre e elevado a alfa. Ora, 1 sobre e elevado a alfa, portanto, é igual a n vezes beta. A conclusão, portanto, é que vou agora substituir estes valores aqui e, finalmente, eu tenho o resultado em termos do número total de partículas na atmosfera. Ou seja, dN de Z e T é a temperatura. Eu quero lembrar que beta é igual a M vezes G dividido por KT. Portanto, dN de Z e T é igual. Em primeiro lugar, aqui eu tenho o número de partículas, o número total de partículas na atmosfera terrestre, N, vezes mg dividido por KT, e, finalmente, E elevado a menos M vezes G vezes Z dividido por KT. Finalmente, dz. dz é a diferença de alturas. Tá? Quero lembrar que dz é essa diferença aqui. Portanto, eu tenho, utilizando a estatística de Maxwell-Boltzmann, a distribuição de Maxwell-Boltzmann, eu tenho como prever, em função do número total de partículas na atmosfera terrestre e em função da temperatura, eu posso determinar esse número de partículas quando eu considero uma faixa estreita da atmosfera terrestre. Ou seja, essa faixa compreendida entre uma altura h e uma altura dada por h mais dz. De forma que, com isso, eu consigo determinar o número de partículas nesse intervalo de coordenadas, ou da coordenada z. Né? Da coordenada z. E é claro que esse número decai exponencialmente. E veja que agora nós temos, por exemplo, aquela constante associada ao valor, por exemplo, z igual a 0. É claro que aqui nós estamos considerando a coordenada z como não variando muito nesse intervalo, de forma que z é como se eu especificasse esta camada por meio da coordenada z. De forma que, por exemplo, para z igual a 0, o valor, que é este valor aqui, que estávamos chamando de 1 sobre e elevado a alfa, é igual a n, esse valor aqui, portanto, é igual a n vezes mg dividido por kt. Muito bem. Então, é uma aplicação bastante interessante, porque nos permite fazer a previsão sobre a distribuição de moléculas na atmosfera em função da altura a partir da superfície terrestre.